Bom, pessoal, primeiro, bom dia a todos, né? Queria agradecer ao Automation Edge pela oportunidade. A gente vai falar um pouquinho mais, um papo um pouco mais técnico sobre a plataforma, sobre uma possibilidade, na verdade, um desafio que o Fernando trouxe, né? A gente falar um pouco além da questão do paralelismo que a plataforma já tem, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, que é a questão de um agente multithread, né? Você poder rodar várias threads de processos ou várias requisições simultaneamente usando uma única licença, um único agente, né? E a gente vai falar um paralelismo que vai um pouco além disso, que é você poder executar mais de uma atividade dentro de uma mesma requisição. Tá? Então, com o objetivo de a gente conseguir entregar o resultado daquela requisição mais rápido, ou então acessar 3, 4, 5, quantas aplicações forem necessárias em uma única requisição, em uma única automação. Tá? Então, pessoal, o exemplo que a gente pensou aqui, que fosse colocar assim, entre aspas, didático, né? Para mostrar para vocês como seria isso, um exemplo que a gente vai acessar via Automation Edge, um portal da B3, o portal da Bolsa Brasileira, né? E vamos consultar ali uma lista das empresas listadas ali no Ibovespa. Isso vai trazer uma lista, isso vai ficar aberto em um portal, né? Que é o portal da B3, e ao mesmo tempo, o que nós vamos fazer? Para cada um dessas ações ou dessas empresas que estão listadas ali, nós vamos acessar um portal diferente, que é o portal do Google Finance. Vocês já devem ter visto, de repente até em algum treinamento que vocês já tenham feito, talvez até o treinamento, se eu não me engano, que tem lá no Academy, da própria Automation Edge, existe um exemplo usando o Google Finance. Então, a gente vai acessar esse portal, consultar o valor, né, qual é o preço daquela ação naquele momento. Tá? E, na sequência, a gente vai gravar esse dado em um Excel ali só para, a título de exemplo, realmente. Tá? Então, pessoal, a gente construiu aqui, ele basicamente abre ali o site do B3, o Bovespa, ele faz uma navegação ali para mostrar todas as empresas de uma única página, para não precisar ficar mudando de página ali dentro para ver todas as empresas. A gente altera ali o menu para que ele exiba todas. Na sequência, então, para cada uma das empresas listadas, ele vai executar um fluxo que é justamente o de abrir outro navegador, né? E fazer o get lá do valor da ação, né? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo simples, é como nós faríamos tradicionalmente esse processo, talvez já não tão tradicional. Por quê? Eu mandei rodar aqui agora, a gente vai perceber o seguinte. Em uma janela do navegador, ele está abrindo aqui o portal, o site da B3, e vai exibir aqui, assim que o site carregar, a lista aqui das empresas que estão listadas nesse índice. Coletou aquela lista, percebo que ele já abriu o Google Finance aqui e está fazendo, então, agora, vai começar a fazer, na verdade, né, a pesquisa pelas empresas que estão listadas ali para coletar o valor da ação nesse momento. Mas olha só, se a gente for para o lado aqui, a gente percebe que a seção do portal do índice Bovespa continua aberta. Ou seja, nós abrimos uma seção do navegador, abrimos uma segunda seção do navegador e podemos continuar atuando com a automação, né, com o robô, nessas duas sessões simultaneamente, sem que uma interfira na outra, dentro de um mesmo processo, dentro de um mesmo workflow. Ok? Então, essa é uma parte do exemplo que a gente quer mostrar aqui, essa possibilidade de interação com mais de uma sessão de browser em um mesmo workflow. Como é que acontece isso, pessoal? Eu imagino que todos vocês já tenham visto, vocês que já desenvolvem ou que já fizeram alguma coisa em Automation Edge, que nós temos aqui, em todo o comando de web, nós temos aqui o Web Browser Name, né? Ou então o nome da sessão. Deixa eu abrir um outro aqui, ó, que é o Web Browser Name, né? Que é o nome da sessão que o Automation Edge cria no momento em que ele abre uma sessão de WebDriver, né? Usando aqui, falando de Selenium especificamente.
Então, o que ele faz, pessoal? No Start Browser, quando nós abrimos um browser, nós dizemos para ele qual é o nome dessa sessão que ele está criando. Então, nós chamamos aqui, inicialmente, por padrão, 99% dos workflows que a gente trabalha, nós deixamos sempre aqui com o browser 1. Né? E nos demais comandos que vão interagir naquela mesma sessão, a gente deixa também com o browser 1, obviamente. E no caso aqui, então nós fizemos a parte do site do Ibovespa usando o browser 1. Já quando nós partimos lá para o portal do Google Finance, nós chamamos, a partir daqui, de browser 2. Então, nós iniciamos o browser 2, então, a partir desse momento, todos os comandos que nós formos utilizar para interação com o portal do Google Finance, nós estamos interagindo, então, sempre com o browser 2. Então, a gente vem aqui, nesse menu, e altera, né, a seção do browser onde a gente quer que aquele comando atue. Então, dessa forma, a gente garante que a automação vai interagir com as duas sessões simultaneamente, fazendo as suas atividades à medida que forem sendo chamadas. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Vocês viram aqui que na minha lista de opções, nós temos aqui 3 browsers. Se você for olhar no seu Process Studio, provavelmente você não tem 3 ali opções. Né? Como é que você faz para alterar isso? Você vai alterar da seguinte forma. Você vem aqui em Tools, Options, e aqui nós temos esse parâmetro, ó, na aba geral mesmo, aqui nós temos aqui o número de browsers. Então aqui eu coloquei 3. Você pode colocar o número que você precisar. Né? Então eu posso colocar 5, por padrão vai ter um 2 ali. Okay? Então eu posso colocar aqui, sei lá, 4. Então, a partir do momento que eu coloquei 4, se eu abrir de novo qualquer comando de web, né, ele vai me dar aqui a opção do browser 4. E assim sucessivamente. E aí, pessoal, isso é relativamente simples, a gente vê o que é legal e que dá para fazer 2 sessões em paralelo. Qual que é uma outra coisa que a gente pode fazer aqui para entregar efetivamente mais resultado mais rápido? Né? Vocês já perceberam que quando vocês ligam um comando, né? Então, se você tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui esse Start Browser, esse Web Table que está aqui, por exemplo. Né? Nós pegarmos aqui esse Web Table e ligarmos ele a duas atividades, né? Então, se ele tiver 2 saídas, né? O que vai acontecer? Vai exibir essa janela aqui, esse warning aqui. Né? O que esse cara está dizendo? Ele está perguntando o seguinte, olha, você está ligando esse comando a 2 saídas. O que você quer fazer com essa saída? Você quer que todos os comandos que vierem depois recebam uma cópia de todas as rows que entraram, né? Ou seja, se esse comando chega nele 10 linhas para ele executar, você quer que os comandos que vierem depois recebam cada um, né, as mesmas 10 linhas, ou seja, você quer copiar a entrada para cada uma das saídas, ou você quer distribuir essas entradas entre essas saídas. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Nesse caso, a gente vai fazer uma distribuição. Por quê? Das 10 linhas que entrarem, eu quero distribuir essa carga entre as seções de navegador que eu quiser usar. Tá? Então, eu vou usar aqui um distribute, ok? Então, eu vou mandar distribuir essa carga para um outro Workflow Executor, que é o mesmo comando que está ali, só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou duplicar esse workflow que está aqui, tá? Então eu vou vir aqui nele, vou dar um salvar como aqui, tá? Eu vou salvar ele dentro do mesmo projeto, que é o projeto Evolve, tá ali. Eu vou chamar ele de Google Finance 2, por exemplo. Tá? E o que eu vou fazer, gente? Agora eu tenho, então, o Google Finance e o Google Finance 2. Né? Então, eu já vou mudar aqui essa segunda saída de Workflow Executor do 1 para o 2. Eu vou colocar aqui, então, que eu vou no 2. Os parâmetros são exatamente os mesmos, porque o workflow é igual, né? Só mudou ali o nome dele a princípio.
E o que a gente vai fazer agora? No Workflow 2, a gente precisa, então, alterar aqui no Start Browser para que ele crie mais uma seção do navegador. Por quê? Se eu deixar como está, ele vai fazer no 2, e olha só quem mais vai estar fazendo coisas no 2. Né? O primeiro, o Google Finance, ele também está apontado para o 2. Então, o que isso vai fazer? Eu vou ter dois workflows tentando executar atividades numa mesma sessão de navegador. Então, a gente já sabe que isso não vai funcionar legal. Ou seja, ele vai inserir valores duplicados, ele vai colocar dois tickets de ação no mesmo campo, ele vai coletar valores trocados, enfim. O que a gente vai fazer, então? Lá, no nosso novo workflow, que é o número 2, nós vamos alterar aqui o nome da sessão de 2 para 3, por exemplo, ou para 4, né? Aquele que você preferir. Então, eu vou alterar aqui para o 3, para seguir ali a lógica. Altero para o 3, e aí eu vou alterar também para o 3 todos os demais comandos de web. Rapidinho aqui, são poucos comandos, só fazer a alteração aqui. Enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, já podem ir colocando aí no chat, que daqui a pouquinho a gente já vai respondendo. Ok, acho que eu alterei todos. Então, alterei todos, salvei. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar assim, ó. Vou voltar esse cara aqui, tá? Eu vou dizer que eu quero as result rows, né? Então eu quero pegar o resultado desse workflow filho. Eu vou escrever no log e na sequência a gente vai escrever no Excel. Se a gente olhar aqui o Excel anterior, daquela execução que estava apontado só para um, né? Então ele escreveu ali essas 5 ações, tá? Então ele escreveu 5 ações em cerca de 1 minuto e 18 segundos. Tá? Ele escreveu 5 linhas no Excel. Tá? O que a gente vai fazer agora, gente? Então, nós já ligamos aqui e dissemos o seguinte, olha, pegue a tabela e distribua cada linha da tabela entre essas duas saídas aqui. Então, essa primeira e essa segunda saída. No final, ele vai juntar tudo aqui nesse write log, porque elas geram as mesmas variáveis, então eu não tenho problema aqui de ordenação de variáveis, né? Eu não vou trocar valor de variável pela posição em que elas estão, porque é o mesmo fluxo, na prática acaba sendo o mesmo fluxo, e na sequência aqui, então, a gente vai gravar esse dado no Excel. Tá? Então, se eu mandar rodar isso aqui agora, a gente vai ver de novo, obviamente, o portal do Ibovespa abrindo. Né? Terminou de carregar, agora ele está coletando as informações ali. E aí agora, pessoal, percebam que ele já abriu outras 2 sessões do Google Finance. Tá? E a gente consegue ver aqui, então, no primeiro ele já fez ali a pesquisa ali atrás, né? Já está coletando o valor. Aqui na segunda sessão, já estou pegando outro valor. Né? E à medida que eles forem terminando, eles vão trabalhando cada um a seu tempo e usando as linhas que aquele table input, desculpa, table input não, o web table forneceu para cada um dessas sessões de navegador. Uma pergunta que pode surgir, Rosy, quantas sessões eu posso abrir? Aí a gente está falando muito mais de uma questão de infraestrutura do que de automação, né? Do que de automation edge especificamente. Então, a gente está usando o Google Chrome, que conhecidamente é um browser que usa muito recurso, usa muita memória. Né? Então, depende de quanta memória você tem disponível para rodar o seu processo. Tá? Então, aqui, ele está fazendo aqui as atividades em paralelo. Deixa eu ver aqui quanto tempo já foi. 1 minuto e meio, tá? Eu vou dar um stop aqui. Ok, mandei parar. A gente está aqui com as três sessões de navegador ainda abertas, né? Ok. Se eu for olhar aqui agora, então, o arquivo que foi escrito agora, vamos dar uma olhada aqui.
passou ali pouco mais de 10 segundos a mais, né? Mas ele já escreveu praticamente o dobro aqui de linhas no Excel, dando aquela saída ali do Excel, tá? Então, você pode fazer essa duplicação, essa distribuição, se eu quiser colocar mais um cara aqui, mais um workflow, chamar de browser 4, né? Então mantenho a distribuição, venho para cá, duplico, chamo de browser 4, a gente vai ver esse número crescendo, e aí, obviamente, que vai usar muito mais recursos da máquina, né? Mas é possível de ser feito, tá? Um outro cenário, pessoal, que isso é útil, tá? Para o cenário em que você precisa, dentro de um mesmo fluxo, acessar mais de um portal. Tá? Nós implementamos um projeto há algum tempo, cerca de um ano mais ou menos, em que nós precisávamos, dentro de um único processo, acessar 4 portais. E depois voltar no portal inicial e inserir uma ação. Era uma ação que acontecia no Salesforce, um portal de gestão de serviços, tá? Então, eu pegava como se fosse um ticket ali, um chamado, e eu precisava ir num portal de VPN, precisava ir num portal de uma outra aplicação, coletar uma informação, coletar dados para formar uma informação que eu precisava inserir nesse ticket lá na ferramenta de gestão de serviços. Então, nós abríamos o ticket em uma seção de navegador, abríamos uma outra seção para ir até o BPM, abria outra seção para ir até essa outra aplicação, eram 4 portais ao todo, e tudo isso nós uníamos, verificávamos esses dados todos, gerávamos uma informação que depois nós inseríamos lá na gestão de serviço, naquele ticket específico. Então, como que você faz isso dentro do Start Browser aqui, né? Por quê? Se você está abrindo uma seção nova e você quer manter as anteriores, você precisa lembrar de não marcar aqui, né, o Clear All Browser Instances. Porque se eu marcar isso aqui, no momento que eu abrir a seção do browser 3, o que vai acontecer é que todas as outras, obviamente, vão ser encerradas, mesmo que não seja o browser 3. Né? Seja o browser 1, a browser 1 vai ser encerrada, porque todas aquelas sessões fazem parte, aquelas instâncias, né, estão contidas dentro dessa mesma seção do estúdio, dentro desse mesmo projeto, dentro dessa mesma JVM na prática, né? Que é o Automation Edge aqui no caso. Tá? Nesse caso especificamente não está marcado como Start Node, porque existe uma lógica aqui, né? Para que ele não fique abrindo e fechando o navegador a cada execução. Eu verifico se um determinado elemento já existe. Se ele não existe, eu mando ele, então, abrir um navegador naquela instância, tá? Usando aqui o error handling. Tá? Então, de carga, né? Usando o navegador, você vai trabalhar mais ou menos dessa forma aqui. Tá? Onde mais que isso se aplica, gente? Nós já fizemos também projetos utilizando mais ou menos essa mesma lógica, e aí não falando mais de navegador, mas falando de AD, por exemplo. Tá? Então, imagina um cenário em que você tem ali o seu AD, então você tem um domínio com todos os seus milhares de objetos, né, de usuários, grupos, máquinas, enfim, e que você precisa atualizar o seu AD com os dados que vêm do RH, por exemplo. Tá? Então, você faz ali uma consulta na base de dados do RH e você precisa, com base nessa consulta, atualizar as informações desses funcionários lá no AD. Né? Você pode fazer, vou fazer aqui rapidamente, só um exemplo, tá? Não é nem funcional, é só para lógica aqui. Então, um table input, você vai conectar na sua base do RH, vai fazer um select ali, isso aqui vai trazer a tua base de funcionários com os respectivos dados, e aí você precisa, com base nisso, ir até o seu AD e executar determinada atividade. Então, você teria ali um workflow executor que iria lá no AD, então eu vou chamar aquele de AD, ele vai dar um erro quando eu salvar, ok? Vai deixar eu salvar. Tá bom, esse cara seria o que vai lá no AD, tá? Então, para cada linha, eu vou lá no AD e faço a atividade que eu tenho que fazer.
eu posso fazer exatamente a mesma lógica que a gente fez aqui para essa atividade também. Eu posso fazer aqui uma distribuição. Ou seja, dessa forma aqui, eu já faria a minha atividade para todos os meus usuários no AD na metade do tempo. Né? Então, em vez de ter um, eu teria 2 saídas para o AD e cada um receberia um usuário diferente. Para ele ir lá no AD, buscar a informação, inserir ou atualizar aquele dado que precisa ser atualizado. E aí vai depender muito mais dos seus recursos de rede disponível, né? Você pode fazer 3, 4, 5, 30 distribuições dessa daqui, e ele vai pegar cada workflow executor desse aqui vai pegar uma linha de resultado dessa daqui por vez. E aí você tem o teu resultado sendo entregue de uma forma muito mais rápida lá na ponta. Né? E dessa forma aqui você pode fazer, então, um paralelismo dentro de um único fluxo, dentro de uma única requisição, você entregar o resultado mais rapidamente. Tá? E era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje, gente. Essa possibilidade de você distribuir carga, de você e até um ponto de atenção, né, que a gente sempre comenta a respeito daquela janelinha, aquele warning que aparece ali quando você faz a ligação, né? Normalmente, pessoal, a gente que às vezes é de TI ou que é mais acelerado, às vezes acaba fazendo a ligação aqui, já marca aqui, não me avisa de novo e distribui esse negócio. Só que muito importante ler o que ele está dizendo aqui nesse caso. Então, essa janela eu particularmente não recomendo marcar isso aqui, porque ele não vai mais te perguntar nunca mais, ele vai fazer o que você está pedindo e às vezes a gente vê até chegar no suporte algumas aquisições, meu robô não está funcionando legal e às vezes é um detalhe desse aqui, tá? Então, sempre tomar essa decisão de qual botão você vai clicar nessa janela com cuidado, entendendo o que você quer que o seu workflow faça, como que você quer que ele se comporte naquele momento especificamente, tá bom? Obrigado, Fernando. Vocês têm alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, que é mais um entendimento do Alex Allan, que é assim, Rosni, ou seja, a pergunta dele é, eu ganho em velocidade na execução do workflow, reduzindo o tempo de execução do fluxo. Está certo o meu entendimento? Perfeito, Alex. Perfeito, é exatamente isso. Muito legal. Isso é uma coisa, né, gente? Só lembrando que você tem essa redução no tempo de execução, mas isso tem um custo que é o custo de infraestrutura, tá? Então, assim, você tem que entender o momento que esse fluxo vai rodar. Se você tem, por exemplo, mais threads rodando em paralelo dentro desse mesmo agente, né? Essa sua máquina, ela precisa suportar essa carga que você está colocando nela ali naquele momento. E na verdade, uma coisa que sempre a gente fica, né? Não existe a solução ideal ou a melhor, são opções, né? Então, o Automation Edge traz opções. Isso se deve à forma como ele faz. A maioria das aplicações RPA que você vê no mercado não consegue fazer nem o paralelismo de thread, que é o mais lá de executar 4 paralelos, nem esse aqui, porque isso aqui é uma característica de como Automation Edge. Tudo tem prós e contras, nada é melhor ou pior, mas esse é uma vantagem da forma como o Automation Edge gerencia a relação da automação web.